Olá, esse é mais um vídeo rápido comentando o conteúdo da disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico. Hoje o vídeo é sobre potências. Eu posso representar a multiplicação de um número real por ele mesmo, um número inteiro positivo de vezes, como uma potência. Simplificando, imagine que eu tenha 10 vezes 10 vezes 10. Eu posso representar isso da seguinte forma: 10 elevado à terceira ou elevado ao cubo. Então vejam, eu multipliquei o 10 por ele mesmo 3 vezes. Então nessa minha representação, o 10, que é a base, e o 3 é o expoente. A base vai ser multiplicada por ela mesma, o número de vezes que vai aparecer lá no expoente. Isso assumindo que o expoente seja um número inteiro positivo. De maneira geral, se eu tiver um número A multiplicado por ele mesmo m vezes, eu vou poder representar isso. Então aqui eu vou colocar m vezes. Eu posso representar isso como um A elevado a m. Eu vou falar rapidinho de algumas propriedades que vão nos ajudar a lidar com números escritos em forma de potências. Essas propriedades nos ajudam a fazer as operações com potências de forma mais simplificada. A primeira delas fala sobre a multiplicação de potências de mesma base. Então, se eu tiver uma multiplicação de potências de mesma base, vou colocar aqui de forma geral, um A elevado a B que multiplica um A elevado a C. Quando eu tenho a multiplicação de potências de mesma base, eu vou poder representar isso mantendo a mesma base e somando os expoentes. Por exemplo, tem um 2 ao quadrado que vai multiplicar um 2 à primeira. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 2 mais 1, ou simplesmente 2 à terceira. Então, sempre que eu tiver uma multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Fiquem atentos que essa propriedade é válida para multiplicação de potências de mesma base. Às vezes, a falta de atenção nos leva a querer usá-la em situações que não são uma multiplicação. Isso vai nos levar a um erro. Tenho também uma propriedade que me ajuda quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Então, imagine que eu tenho aqui um A elevado a B dividido por A elevado a C. Em situações do tipo, o resultado pode ser obtido mantendo-se a base da operação e fazendo uma subtração dos expoentes. Então, o expoente da potência que está no numerador da fração menos o expoente da potência que está no denominador. Então, para exemplificar, 10 elevado ao quadrado dividido por 10. Isso aqui pode ser representado como 10 elevado a 2 menos 1, que é 10 à primeira, representado simplesmente também como 10. Veja que aqui, não tinha um expoente representado. Quando isso acontece, o expoente é o 1. Ok? Vamos separar aqui. Bom, essas são duas propriedades bastante úteis que vocês devem sempre se lembrar. Aí alguém pode se perguntar, mas eu já vi potências em que o expoente era negativo. O que significa isso? Bom, quando eu tenho lá, por exemplo, um A elevado a menos B, isso é simplesmente uma forma de eu representar a razão de 1 dividido por A elevado a B. Então vejam, que essa mesma potência com o expoente sem o sinal menos é representada aqui no denominador da fração.
como exemplo, se eu tiver lá um 5 elevado a menos 2, isso é equivalente a 1 dividido por 5 elevado ao quadrado, ou elevado a 2. Então lembre-se sempre que quando o expoente for negativo, essa é a propriedade que eu tenho que utilizar para entender o que está acontecendo com essa potência. Uma outra propriedade importante me ajuda a entender o que acontece quando o expoente for um número fracionário. Então imagine que eu tenho um a elevado a b dividido por c. Isso é uma representação de uma raiz de ordem c de a elevado a b. Então vejam que essa raiz, né, de a elevado a b, uma raiz de ordem c, pode ser representada como uma potência cujo expoente é uma fração, o numerador, o b aqui no caso, é o expoente do próprio a, da potência que está dentro da raiz, e o c, que é o denominador da fração, é a ordem dessa raiz. Então, por exemplo, uma raiz cúbica de 2 elevado à quinta, né? Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 5 dividido por 3, ou 5 terços. Então, uma potência cujo expoente é fracionário, essa propriedade que eu acabei de mostrar é a que me permite entender o que tem por trás dessa potência. A última propriedade que a gente vai usar nos nossos problemas é a potência de potência. Então imagine que eu tenho lá um a elevado a b e isso vai ser elevado a um outro expoente c. Em casos de potência, eu vou manter a base e multiplicar os expoentes. Como exemplo, um 3 elevado ao quadrado elevado, aqui eu tinha esquecido do expoente, vamos pôr a primeira, 3 a primeira ao quadrado é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então é 1 vezes 2 que dá 2. Mais um exemplo, um 10 ao quadrado sendo elevado à quarta. Isso é a mesma coisa que 10 elevado a 8. Então eu multiplico os expoentes para obter o resultado dessa potência de potência. Bom, é isso. Na apostila disponibilizada essa semana tem um pouco mais de detalhes sobre esses assuntos, um pouco mais de rigor e alguns exercícios para vocês treinarem. Espero que a explicação tenha auxiliado. Bons estudos e até!